Na noite de 6 de agosto de 1897, um grupo de policiais se depara com um imenso navio cargueiro encalhado na costa da Inglaterra. O silêncio inquietante que paira sobre a embarcação logo se revela algo ainda mais perturbador. O navio, identificado como Deméter, está completamente deserto. Ao explorarem os corredores e cabines vazias, encontram um único vestígio do que pode ter acontecido ali: o diário de bordo do capitão. Folheando suas páginas, uma mensagem desesperada se destaca: se ele te encontrar, reze. Ele deixou o Deméter. Tentamos detê-lo, mas se falhamos, que Deus tenha piedade de suas almas. A cena então retrocede 4 semanas, transportando-nos para 6 de julho de 1897, quando o Deméter ainda estava ancorado, pronto para partir rumo à Inglaterra. O navio recebeu uma ordem para transportar diversas caixas misteriosas da Bulgária. O capitão Elliot, experiente e rigoroso, percebe que precisará de mais tripulantes para cumprir a tarefa. Junto de seu imediato, o Sr. Wojciech, ele inicia a seleção de novos membros da tripulação. Entre os candidatos está Clemens, um homem determinado que não apenas busca emprego, mas também um meio de retornar a Londres. Ele explica que é médico e pode ser útil a bordo, mas Wojciech hesita em aceitá-lo. Enquanto isso, 3 outros homens são escolhidos para integrar a tripulação e logo começam a carregar as caixas misteriosas. Os responsáveis pela entrega, vindos da Romênia, são enigmáticos e inquietos. Não informam o remetente e, com uma urgência incomum, recusam-se a entrar no Deméter, insistindo que precisam partir antes do pôr do sol. Enquanto os novos tripulantes se apressam para concluir a carga, um deles se detém ao notar um símbolo peculiar entalhado na lateral de uma das caixas. A distração quase custa caro. Por um triz, ele deixa a caixa escorregar de suas mãos, ameaçando esmagar Toby, o neto do capitão, que por pouco não é atingido. No entanto, Clemens age rápido e resgata o garoto no último instante. Impressionado pela coragem e pelo reflexo do médico, o capitão Elliot reconsidera sua decisão e permite que Clemens se junte à tripulação. Assim, o Deméter parte da Bulgária, atravessando as águas em direção à Inglaterra. O jovem Toby, entusiasmado, não demora a mostrar o navio a Clemens, apresentando-lhe também seu fiel cachorro, Hook, um companheiro animado que trazia alegria a bordo. Nos primeiros dias de viagem, o clima se mantém tranquilo e tudo parece correr bem. Em um momento de conversa particular, Elliot confessa a Wojciech que aquela seria sua última viagem. Ele pretende se aposentar e passar o restante de seus dias no interior da Irlanda ao lado de sua filha e de seu neto. Numa noite aparentemente comum, a tripulação se reúne para o jantar, desfrutando da calmaria que ainda reina sobre o mar. No entanto, o clima muda subitamente quando Huck, até então tranquilo, começa a latir descontroladamente. O cachorro parece sentir algo que os humanos não conseguem perceber. O comportamento inquieto do animal leva o capitão a pedir que Toby vá verificar o gado que transportam para a alimentação, pois os animais também estão agitados. Antes que possam entender o que está acontecendo, uma onda gigantesca atinge o Deméter, balançando a embarcação de maneira assustadora. Temendo que a carga tivesse se deslocado com o balanço do mar, Clemens sugeriu que Toby informasse o capitão sobre a possível irregularidade. Enquanto isso, ele próprio decidiu investigar o porão. No entanto, ao explorar o compartimento, foi surpreendido ao encontrar uma jovem escondida dentro de uma das caixas. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Drácula, a última viagem do Deméter. Espero que esteja gostando. Comente gostei, para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Atônitos, os tripulantes a retiraram de lá e a levaram para os aposentos, onde Clemens tentou reanimá-la por meio de uma transfusão de sangue. Contudo, nem todos estavam dispostos a aceitá-la a bordo. Alguns marinheiros, supersticiosos, acreditavam que sua presença traria má sorte e sugeriram lançá-la ao mar. O capitão Elliot, no entanto, foi inflexível em sua decisão. A jovem permaneceria no navio.
Para evitar conflitos, ordenou que ela fosse levada ao depósito de madeira, onde Clemens poderia continuar cuidando dela. Naquela noite, durante o turno de vigia, o Sr. Olgaren utilizava seu telescópio para observar os arredores quando, de repente, avistou uma figura sombria movendo-se furtivamente entre as sombras. No entanto, antes que pudesse alertar os demais, a criatura desapareceu. Na manhã seguinte, o cozinheiro, ao ir buscar suprimentos para preparar a refeição, se deparou com uma cena aterradora. Huck e todos os outros animais estavam mortos. O choque rapidamente se espalhou pelo navio, pois aqueles animais representavam a principal fonte de alimento para a longa jornada. A tripulação ficou inquieta e, sem respostas para o ocorrido, muitos começaram a apontar dedos para a jovem inconsciente, sugerindo que sua chegada trouxe desgraça. Mesmo assim, Clemens insistia em tentar salvá-la, realizando sucessivas transfusões de sangue. Já estavam há 10 dias em alto mar, enfrentando condições climáticas adversas. O cozinheiro comentou com Clemens que algo estava estranho a bordo. Além dos acontecimentos recentes, sequer um único rato fora avistado desde o início da viagem. Esse silêncio inquietante pairava sobre a embarcação como um presságio sombrio. Naquela noite, Abrams e Petrovsky assumiram a vigia. Durante o turno, Petrovsky percebeu algo inquietante. Uma parte da estrutura do navio havia sido violentamente rompida. Antes que pudesse reagir, ele se deu conta de que Abrams não estava mais ali. Quando o dia amanheceu, a tripulação buscou respostas, mas a única explicação oferecida foi a possibilidade de Petrovsky ter bebido demais e caído ao mar. Contudo, o Sr. Wojciech começou a desconfiar de Clemens, pois foi ele quem encontrou a faca de Petrovsky na noite anterior. O clima entre os tripulantes tornou-se ainda mais tenso. Finalmente, após um longo período de inconsciência, a jovem despertou. Fraca, mas determinada, revelou seu nome: Ana. Sua primeira reação foi alertar a todos com urgência. Precisavam abandonar o Deméter o quanto antes ou seriam condenados a um destino terrível. No dia 18 de julho, após o desaparecimento de Petrovsky, o capitão Elliot ordenou uma busca rigorosa pelo navio na tentativa de encontrar pistas sobre os eventos perturbadores. No entanto, quando a noite caiu novamente, Ana chamou Clemens para uma conversa particular. A criatura responsável pelos ataques era ninguém menos que Drácula. Segundo Ana, em sua aldeia existia um castelo ancestral, onde Drácula reinava na escuridão, saindo apenas à noite para caçar suas vítimas e drenar-lhes o sangue. Os aldeões, desesperados para evitar a fúria do monstro, a haviam entregue como oferenda na esperança de apaziguá-lo. Agora, no Deméter, a criatura os perseguia implacavelmente. Na noite de 24 de julho, enquanto uma tempestade castigava o navio, Olgaren e Larsen assumiram o posto de vigia. Entre os ventos cortantes e o mar revolto, Drácula fez sua jogada enquanto ele se movia furtivamente em busca de sua próxima vítima. Larsen mal teve tempo de reagir antes de ser subjugado. O ataque foi brutal, forçando Olgaren a buscar refúgio no alto do mastro. Drácula, implacável, o perseguiu, deixando o leme sem controle, o que fez o navio começar a se inclinar perigosamente. O tumulto despertou o restante da tripulação, que correu para estabilizar a embarcação antes que fosse tarde demais. No entanto, Larsen havia desaparecido sem deixar vestígios. Quando encontraram Olgaren, ele estava no topo do mastro, à beira da inconsciência, com profundas marcas no pescoço, sinais claros do ataque da criatura. Clemens agiu rapidamente, fechando a ferida o melhor que pôde, mas por precaução, eles decidiram amarrá-lo. Enquanto isso, o capitão Elliot ordenou uma varredura minuciosa do navio, instruindo Toby a permanecer na cabine do capitão, onde deveria limpar o telescópio e não sair sob hipótese alguma. Contudo, algo bizarro aconteceu. Olgaren, que antes parecia debilitado, subitamente recuperou as forças de forma inquietante. Toby, ao sair da cabine, encontrou-o no corredor e percebeu de imediato que algo não estava certo. Sem aviso, Olgaren agarrou Toby, arrastando-o alguns metros, mas o garoto conseguiu se soltar
e correu de volta para a cabine, trancando-se lá dentro. Do lado de fora, Olgaren começou a esmurrar a porta violentamente. Aterrorizado, Toby se escondeu sob uma mesa e, com batidas discretas em um dos suportes de madeira, tentou sinalizar para alguém ouvir e vir em seu socorro. Após momentos de tensão, os golpes cessaram e Olgaren se afastou. Minutos depois, atraídos pelo barulho, o capitão Elliot e Clemens entraram na cabine, e a cena diante deles os fez congelar de horror. Drácula estava ali, drenando o sangue de Toby, que jazia inconsciente, pálido como a morte, com uma ferida aberta no pescoço. Eles afastaram o monstro antes que fosse tarde demais, e ao retornarem ao convés, prenderam Olgaren ao mastro. Estranhamente, ele falava como se nada tivesse acontecido, como se estivesse completamente normal. Mas quando o sol nasceu, seu corpo entrou em combustão sob a luz do dia, queimando-se até não restar mais nada. Enquanto isso, Clemens e Anna desceram ao porão para examinar as caixas misteriosas encontradas anteriormente. Não havia identificação do remetente, apenas uma única instrução: que fossem entregues na abadia de Carfax, em Londres. Intrigados e temerosos, decidiram abrir algumas delas. Para sua surpresa, a maioria continha apenas terra. No entanto, ao abrir uma caixa específica, Clemens recuou com nojo. Ela estava repleta de vermes, se contorcendo sobre um pedaço de madeira incomum. Naquela noite, Abrams e o cozinheiro assumiram o turno de vigia. Contudo, o cozinheiro atacou Abrams, deixando-o desacordado. Sem perder tempo, abaixou um bote salva-vidas e começou a remar, determinado a fugir sozinho da embarcação amaldiçoada. Mas seu plano logo encontrou um fim aterrorizante. Nas águas escuras e traiçoeiras, Drácula emergiu das sombras, pondo um fim à sua tentativa de escapar. Com o amanhecer, veio uma tragédia ainda maior. Toby não resistiu aos ferimentos e faleceu. A tripulação preparou seu corpo, envolvendo-o em um sudário para lançá-lo ao mar em um funeral digno. No entanto, quando o capitão Elliot se aproximou para soltá-lo nas águas, algo terrível aconteceu. O embrulho se moveu. Instintivamente, ele rasgou o tecido. Toby já não era mais humano. Sua pele tinha adquirido um tom cadavérico e seus olhos vazios refletiam algo monstruoso. O primeiro raio de sol que tocou seu corpo desencadeou uma combustão instantânea, queimando tudo rapidamente. No processo, o capitão sofreu queimaduras leves. Vendo a devastação nos olhos do capitão Elliot, Clemens, Abrams e Anna perceberam que precisavam agir. Juntos, começaram a elaborar um plano para deter a criatura antes que o Deméter chegasse a Londres e espalhasse sua maldição para além do mar. A tripulação tomou uma decisão extrema. Se necessário, afundariam o Deméter. Com o plano traçado, naquela noite, um voluntário se ofereceu para servir de isca, tentando atrair Drácula para uma emboscada. Clemens permaneceu de vigia, enquanto Abrams e Wojciech se posicionaram nas alturas, atentos a qualquer movimento suspeito. No entanto, o monstro logo percebeu a armadilha e, em vez de atacar Anna, sua suposta presa, lançou-se com ferocidade sobre Abrams e Wojciech, que estavam suspensos nas cordas. O ataque foi devastador. Em um piscar de olhos, Abrams desapareceu sem deixar rastros. Wojciech tentou resistir, lutando com todas as forças, mas acabou despencando de uma altura fatal, sofrendo ferimentos graves. Enquanto o caos se instaurava, o capitão Elliot correu para assumir o leme, mas não teve tempo de reagir antes que Drácula se lançasse sobre ele. Em poucos instantes, apenas Clemens e Anna permaneceram de pé, cientes de que estavam sozinhos contra o inimigo imortal. A tempestade rugia ao redor deles, com ondas colossais ameaçando despedaçar o navio. Determinado a acabar com aquilo, Clemens enfrentou a criatura, mas foi golpeado brutalmente, deixando uma ferida profunda em seu corpo. No último instante, Anna interveio, cortando desesperadamente uma das velas principais. O impacto fez o mastro balançar violentamente e derrubou Drácula, lançando-o contra o convés. Sem outra alternativa, Clemens e Anna se jogaram ao mar, deixando o Deméter à mercê da fúria da tempestade.
À distância, um faroleiro na costa inglesa observou com apreensão o navio à deriva, percebendo o perigo iminente. Rapidamente, notificou as autoridades, mas uma verdade perturbadora pairava no ar. Drácula ainda estava à solta. Na manhã seguinte, Clemens e Anna emergiram das águas, tendo escapado por pouco do destino do Deméter, mas não estavam livres das consequências daquela noite. Quando os primeiros raios do sol tocaram a pele de Anna, seu corpo começou a queimar lentamente. Desesperada e sem alternativa, ela implorou para que Clemens continuasse sozinho até Londres antes de sucumbir diante da luz da manhã. Sozinho e devastado pela perda, Clemens finalmente chegou à cidade, apenas para descobrir que a ameaça ainda não havia terminado. Drácula havia sobrevivido e já caminhava pelas ruas movimentadas em busca de novas vítimas, com o coração carregado de pesar, mas tomado por uma determinação inabalável. Clemens decidiu seguir até a abadia de Carfax para encarar o monstro de uma vez por todas. A cena final sugere que Drácula já havia posto seus olhos em Clemens, deixando a história em aberto quanto ao desfecho inevitável do confronto deles. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.